nós vamos rezar no dia de hoje com o evangelho que está em São Lucas, no capítulo 5, versículos 17 a 26. O meu aplicativo não atualizou e eu achei que era o evangelho do dia de hoje, mas não é. Mas eu sei também que com a palavra de Deus, é a boca do próprio Deus falando ao nosso coração, diante do que a gente precisa para aqui, para agora, para hoje, é o que o Senhor tem para falar ao nosso coração no dia de hoje. Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículos de 17 a 26. Vamos cantar, preparando o nosso coração. Eu abro as portas do meu coração, Senhor. Fala comigo. Entra na minha vida, entra na minha história. Vem, Jesus. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Num desses dias, ele estava ensinando na presença de fariseus e mestres da lei, que tinham vindo de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava nele para fazer curas. Vieram alguns homens carregando um paralítico sobre uma maca. Eles tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante dele. Como não encontrasse um modo de introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e pelas telhas desceram o paralítico com a maca no meio diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, ele disse: Homem, teus pecados são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é esse que fala blasfêmia? Quem pode perdoar a não ser Deus? Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou: que estáis pensando no vosso íntimo? O que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno. Disse ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. No mesmo instante, levantou-se diante de todos, pegou a maca e foi para casa,
glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, cheios de amor, dizendo: vimos hoje coisas maravilhosas. E esta palavra, meus amados irmãos, contextualizada lá em Cafarnaum, porque Jesus tomou essa cidade como um ponto estratégico no seu ministério, porque de lá ele podia ir a pé ou de barco por toda a Galiléia e os arredores. Mas eu quero dizer para você que esta palavra proclamada, anunciada, o Senhor está dizendo para nós que hoje nós precisamos também proclamar da glória a Deus pelo que vimos coisas maravilhosas na nossa vida. Desde quando nós acordamos, respiramos, estamos aqui. Que maravilha é a nossa vida, que maravilha é a nossa família, que maravilha é a providência de Deus na nossa vida com tudo o que Ele nos concede ou nos permite. Jesus estava lá. Os evangelhos vão nos dizer que as grandes multidões seguiam Jesus, se aglomeravam para vê-lo e para ouvi-lo. Uma multidão existe, quem quer, quem não quer, curioso, de todas as formas. Não dá para mensurar uma multidão uniforme. Até porque não era só a multidão de pessoas ali desconhecidas que estavam ouvindo Jesus, mas ali também estavam os fariseus, que eram um grupo de estudiosos, os escribas que eram transcreviam, não é, a lei, e os doutores da lei. Estava aquele grupo de estudiosos ali, cercando e ouvindo Jesus também. Jesus aqui, ele está em uma casa cheia, lotada, por causa dessa multidão. Mas esses estudiosos que estavam ali, eles estavam caminhando colado com Jesus, a ponto de ter entrado na casa e ficou ali de pertinho. E de repente, vem 5 homens, 4 carregando um acamado, paralítico. E interessante, meus irmãos, a gente vê em várias meditações, reflexões, dizendo que eram 4 amigos. Mas a palavra de Deus não diz quem são esses homens. Será que eram amigos? Será que eram parentes? Irmão, pai, filho? Não diz do nome deles, nós não sabemos quem eles são. Nós só sabemos que eles eram ouvintes de Jesus. Eu penso assim, se eles estavam seguindo e moravam ali naqueles arredores, em Cafarnaum, eles estavam acostumados a ouvir Jesus palavra, a ouvir a própria palavra de Deus ali, falando, ensinando, sabendo e conhecendo do reino. E por ouvir a palavra de Jesus, eles começaram a ter fé em Jesus. E por ter fé em Jesus, eles, olhando para aquele paralítico, que nós não sabemos se é amigo mesmo, se é parente, não sabemos quem são. Mas ao ouvir Jesus, eles lembraram: nossa, nós não podemos fazer nada pelo nosso irmão paralítico. Nós não podemos fazer nada pelo nosso amigo paralítico, mas nós sabemos quem pode fazer. Aqueles 4 homens, eles tinham uma missão, eles tinham uma visão, eles perceberam, de ouvir a palavra, a fé foi sendo alimentada e crescendo dentro do seu coração, daqueles 4 homens, a ponto deles não ficarem parados na situação. Eles levaram
aquele homem naquela maca para quem podia resolver o problema e a situação daquele paralítico. E encontrou obstáculo, gente, uma multidão para atravessar. Imagina você aqui na Canção Nova, quando nós temos um acampamento com aquele centro de evangelização lotado, e olha que a equipe de infraestrutura tem todo o zelo, toda a norma, todo o cuidado, o alinhamento das cadeiras, o espaço para passar com uma maca caso alguém passe mal, os brigadistas já estão ali a pontos. É uma organização para fazer isso e tem dificuldade. Agora imagina nesse tempo que não tinha. Não tinha? Então eles enfrentaram os obstáculos da multidão, os impedimentos, porque a multidão, gente, nos distrai. A multidão nos traz distrações, impedimentos, mas eles não pararam nos obstáculos que comporta uma multidão. E nós vamos, quando nós vamos atualizar uma multidão na nossa vida, com gente, com opinião, com tudo, de todas as formas, traz distrações, confunde a fé. Eles não pararam nesses obstáculos, porque a maca estava uma pessoa que comporta um peso, isso também foi um obstáculo, um peso. Subir na casa carregando esse peso, e esse paralítico com certeza estava amarrado naquela maca, porque senão eles iam cair. Depois destelhar, tirou o telhado daquela casa para descer aquele homem e colocar diante, na frente de Jesus. O que a fé nos leva a fazer? O que a fé nos promove a fazer? A fé nos impulsiona. A fé não nos faz parar nos obstáculos. A fé que vem por ouvir a palavra de Cristo, como nos ensina no capítulo 10, São Paulo aos Romanos, a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante, e para mim o ponto importante foi desses homens, ouvir a palavra de nosso Senhor, e por ouvir a palavra de nosso Senhor, aumentou-lhes a fé, e eles foram com coragem desbravar e enfrentar os obstáculos para socorrer uma pessoa que precisava do auxílio de Cristo. Nós não podemos parar nos nossos obstáculos, mas ousar na fé e não ter medo, nem ficar se confundindo com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não tem interpretações soltas. O magistério da igreja é claro com isso, não é, Padre Alessandro? Sim. E é importante também, Antonieta, nós ressaltarmos o seguinte: a fé não é um exercício da cabeça, da razão. A fé, ela é dom do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ouvir a palavra, os escribas e os fariseus também estavam ouvindo, mas não tinham um coração aberto para o que o Espírito Santo produzisse neles o resultado da outiva da palavra, que é a fé. E veja, quando Jesus Cristo vê aquele homem descendo na maca diante dele, o que Jesus exalta? A fé dos 4 homens que desceram esse paralítico na presença dele. Tanto que ele vai dizer, vendo a fé que tinham, Jesus disse àquele paralítico: homem, teus pecados estão perdoados. O que a fé também nos ajuda? Nos ajuda a buscar de Deus aquilo que Deus pode fazer. Veja, esses 4 homens que levaram esse paralítico, talvez eles não queriam simplesmente que Jesus perdoasse os pecados daquele homem. Talvez eles fizeram todo aquele esforço para alcançar a cura. Só que Jesus Cristo, ele fez mais do que a cura. Ele deu àquele homem a
salvação através do perdão de seus pecados. E observe que no texto, quem começa a murmurar por Jesus Cristo ter perdoado os pecados, não foram os 4 homens. Os estudiosos Foram da os palavra, estudiosos, da lei. os escribas, os fariseus, que conheciam a lei, mas não tinham coração aberto para o Espírito. Exatamente. Certamente aqueles 4 homens ficaram satisfeitos com o que Jesus fez. Mas aqueles que não tinham coração aberto para a experiência de Deus, começaram a murmurar. E o que Jesus faz? Jesus, ele é muito esperto, ele não perde oportunidade. Talvez para converter o coração daqueles homens, ele disse, para que eles creiam, para que eles também tenham fé, ele se volta para o paralítico e diz, levanta e anda. Qual o ensinamento que nós temos aqui? Primeiro deles, nós precisamos buscar de Deus aquilo que Deus pode fazer e que só Deus pode fazer. Às vezes a gente vai atrás de Deus, a gente vai atrás de Jesus, buscando coisas que são materiais, coisas que são deste mundo. E o que é mais importante, a gente não busca, que é a salvação. Por exemplo, você que está rezando pela sua família. Por que você está rezando? Qual é a intenção? A primeira delas deveria ser, Jesus, salva a minha família. Amém. Lembra do que a Antonieta falou sobre Osana? Salva-nos, Senhor, por favor. Porque aquele que pode o mais, também pode o menos. Aquele que pode o tudo, pode aquilo que nos é do cotidiano. Nós precisamos aprender a buscar Deus por aquilo que Deus é e por aquilo que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Lembra quando os discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, quem é que pode se salvar? E Jesus respondeu como? Para os homens isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Meu irmão, minha irmã, o Senhor conhece a sua necessidade. O Senhor conhece as necessidades que a sua família hoje está vivendo. O Senhor conhece as paralisias que nós vivemos na nossa vida. Ele conhece todos esses obstáculos que nós temos muitas vezes para chegar até Ele. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ser buscado por aquilo que só Ele pode fazer. Por isso Ele mesmo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Eu estou fazendo uma exortação a você, no sentido de você buscar de Deus aquilo que só Deus pode fazer. Deus pode te dar carros, Deus pode te dar casas, Deus pode multiplicar a sua empresa, pode. Ele é o Todo-Poderoso, mas isso não é o principal. O principal é a salvação que só Deus pode nos dar e que para esse paralítico Jesus deu através do perdão dos seus pecados. Perfeito, Mas Padre. Ele acrescenta. Olha, é tão perfeito, tão necessário que o Senhor disse. Eu fiz um trato com a minha família. Só rezo pedindo a conversão. Sabe quando você se cansa porque quais são os outros pedidos? É pedir coisas. Coisas são necessárias? São. Eu preciso, tu precisas. Quem não precisa? Todos nós precisamos. Acabamos de pedir uma coisa material, que é a ajuda necessária para continuar evangelizando pelos meios de comunicação, por tudo aquilo que Deus concede à Canção Nova. Mas veja, meus amados irmãos, eu fiz um trato, eu pessoalmente com a minha família. Só peço a conversão de cada um, a salvação, e clamo, Senhor, salva a minha família. Pela fé, esta fé que o catecismo nos ensina, que é essa adesão pessoal, que eu preciso a um Deus que se revela a mim todos os dias. É a adesão na inteligência, é a adesão na minha vontade pela fé em Jesus Cristo. Nós temos também inúmeras paralisias que o Senhor quer nos libertar, lançando sobre nós uma palavra para nos salvar, perdoando os nossos pecados. E o Senhor quer nesta hora, neste dia, que nós pegamos a nossa maca, que a gente se levante,
que a gente pegue essa maca, ou seja, que a gente aceite a nossa história, mas aceitar a história que recebeu o toque da transformação de um Cristo que nos perdoa, que nos salva, que nos liberta e quer a nossa transformação, a nossa salvação.